Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Economia do Setor Público da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou o professor Vitor Sena, vou acompanhar vocês nesse primeiro semestre de 2021, que está começando agora em setembro deste ano, tá ok? Vamos continuar ainda na modalidade remota, então vão ser essas aulas aqui, esse vídeo aqui vai servir para vocês familiarizarem com o tipo de vídeo que eu estou usando mais, tá? É um vídeo que fica gravado aqui e vocês podem ver depois, tá? E a minha intenção é passar qual que é o conteúdo da matéria, né? É quase que um programa bem resumido. Vou mostrar também aí para vocês o nosso Moodle, onde vocês podem encontrar o nosso programa lá, tá? E aí vocês podem ler o programa para ver mais detalhes. Mas o mais interessante ainda é que a matéria de economia do setor público é talvez a matéria que mais se aproxima dos grandes debates que acontecem no dia a dia nosso sobre política no Brasil, sobre desenvolvimento, sobre questões importantes para o país. Tá? Vou dar vários exemplos enquanto a gente estiver vendo o conteúdo, mas pensa só, nossa própria universidade mesmo é uma universidade pública. Tá? Essa interface entre setor público e setor privado é muito grande, né, acontecendo todo dia, e essa questão de políticas públicas intervindo na política econômica e no funcionamento da economia é muito importante para a gente. Então a gente vai reconhecer as funções do Estado nesse curso, né? Vamos entender por que esse assunto é importante, né? E vamos pensar um pouco nessas questões, porque várias questões de decisões públicas e bens públicos envolvem decisões coletivas que são sempre mais difíceis de serem realizadas e serem feitas, tá bom? Então, pessoal, eu chamo essa aula aqui de aula zero, né? Aqui só para mostrar algumas coisas do nosso programa. Meu nome completo está aqui, Victor Maia Sena Delgado. Esse aqui é meu e-mail principal na UFOP, victor.delgado@ufop.edu.br. Eu também uso um outro e-mail que é o e-mail do Yahoo, é vicsen@yahoo.com.br, tá? É um e-mail mais antigo, porque esse que eu ainda uso aí. Estou usando um pouco menos, mas ainda visito esse e-mail, tá? Eu não gosto muito de e-mails porque enche a caixa de e-mail, eu não consigo olhar todos. Eu prefiro para algumas mensagens mais rápidas que vocês usem o WhatsApp para se contactar comigo, tá? Então podem pegar o telefone aí, se identifiquem lá falando quem que é, e se for uma coisa rápida de resolver, eu resolvo a partir da mensagem de lá mesmo, tá bom? Então, ou o WhatsApp ou o Telegram, que eu uso bastante também, vocês podem entrar em contato comigo por esses dois canais, né? No Telegram nem precisa do meu telefone, é só pegar o @Vicsen, tá? De Victor Sena, e aí vocês me encontram lá também, tá bom? Tava gravando a aula aqui e perdi esse áudio porque o OBS eu preciso colocar um microfone, eu comprei um microfone novo aqui, e eu preciso colocar um microfone em cada tela que eu estou usando, né? Toda essa parte aqui que eu tinha gravado, ela foi embora, né? Mas isso aqui está no nosso programa do curso também, vocês podem encontrar lá. São todos os tópicos que nós abordaremos em economia do setor público, né? Então a gente começa com fundamentos da economia do setor público, quase como uma teoria do Estado, ou uma teoria do porquê existe o Estado, como o Estado funciona, tá? Depois a gente vê uma teoria muito importante para a economia aqui do setor público, que são as falhas de mercado, tá? São elas que dão a racionalidade para a existência do mercado no entendimento econômico, tal como a gente entende hoje dentro da microeconomia, tá? A teoria da escolha pública, né? E as falhas de governo, tá? Essas 4 primeiras partes aqui, esses 4 primeiros tópicos, formam a parte 1 do nosso curso, tá bom? Vários assuntos bem interessantes a gente vai abordar nesses tópicos aqui, tá?
Então, fiquem atentos para quando eles aparecerem. Eu vou sinalizar durante as aulas, vou sinalizar também durante os fóruns, tudo bem? Os tópicos 5, 6 e 7 fazem parte da parte 2, tá ok? Então, teoria da tributação, né? Distribuição de renda e eficiência econômica e análise de custo-benefício, tá? Análise de custo-benefício, na verdade, é um tópico especial, mas esse semestre eu vou conseguir gravar as aulas sobre isso, então nós vamos ter uma parte que, né, alinhava bem, sintetiza bem a matéria de economia do setor público, tá bom? Aqui estão algumas características técnicas do nosso curso, tá? Ele é um curso de 60 horas aula, né, 4 créditos. Provavelmente esse semestre eu vou ter todas as 60 horas aula lá no YouTube, então vai ser possível acompanhar o curso inteiro por lá, tá? A carga horária é principalmente teórica, né? Quando nós tínhamos aulas presenciais, eu fazia algumas atividades práticas, mas não era bem uma prática aplicada, tal como ir no laboratório e aplicar umas técnicas que a gente aprende em economia do setor público, mas eram umas práticas de conceitos ou fixação de conceitos, umas dinâmicas interessantes para fazer. Tinha um jogo da economia do setor público que era bem interessante, tá? Então aqui no modo remoto ele fica como uma alusão a isso. Então vou fazer alusão a esses debates quando a gente precisar conversar em cada um dos temas que nós vamos ver ao longo desse curso, tá? Essa parte aqui sobre a minha experiência, depois eu posso gravar um vídeo especial sobre isso. É uma questão não só sobre a minha formação, mas muito sobre a minha experiência com cursos online, que eu gosto bastante. Desde antes da pandemia mesmo, eu já fazia alguns cursos online, fiz bastante e tive uma experiência proveitosa com vários deles. A gente pode conversar sobre isso em algum momento, até mesmo numa das aulas síncronas, tá? Os desafios para este semestre, né, continuam aí. A gente está com mais um semestre remoto. Continuamos com esse desafio aí de transpor um curso que é presencial para uma modalidade remota. Só que houve um aprendizado, né? Tipo, a gente já teve vários semestres aí já nessa modalidade. Então, tivemos os 2 semestres de 2020 já, né? Além desses, tivemos o PLE, tudo bem? E agora então a gente vai para o nosso 4º semestre na modalidade remota, tudo bem? Então houve um aprendizado aí, né, durante esse período para ver o que funciona mais, o que não funciona. E eu encaro que em economia do setor público os alunos estão satisfeitos com da maneira como está sendo feito. E isso está sendo interessante para a gente, tá? Aqui está a ementa do curso, eu não vou passar ela por inteiro de novo, só para a gente ter registrado aqui no nosso slide, tá? Vocês podem procurar lá no nosso programa no Moodle, eu vou mostrar aqui como obter, tá? Os objetivos do curso. O objetivo é capacitar os alunos para operarem os conceitos principais de economia do setor público, né? Usando essas ferramentas que nós vamos ver, tá? E um destaque que eu poderia dar aqui é que economia do setor público é uma matéria que cai muito no ENAD, entendeu? Então, bastante cobrada em muitas questões, em alguns conceitos, cai essa matéria lá no ENAD, e não é para menos, tá? Economia do setor público é uma matéria que está sempre em debate, porque se pega os tópicos que estão em debate no Brasil hoje, né? Reforma da Previdência, política econômica, política pública para minimizar as desigualdades, entraves para investimentos e privatizações, todas essas questões nós abordamos aqui em economia do setor público, né? E a cada 2 anos nós temos eleições, né? E nós falamos de eleições aqui também no curso de economia do setor público. Afinal, para escolher os representantes é preciso passar por uma eleição. Para escolher o nível de bens públicos que o país quer e as políticas públicas que o país deseja, a gente precisa de uma representação democrática. Essa representação democrática é estudada dentro daquele tópico da teoria da escolha pública, tá?
Então, como o governo se financia, como o governo gasta, tudo isso é um tópico aqui que a gente pode abordar em economia de setor público, tá bom? Aqui está o programa de maneira mais expandida, né? Cada um daqueles tópicos, tá? Fundamentos de economia do setor público, né? Que já começa na aula 1.1, vocês vão ver, tá? Depois a gente fala de falhas de mercado, e as falhas de mercado são o assunto principal dessa parte 1 do curso, tá? Você tem que entender isso bem para entender qual que é a lógica, qual que é a racionalidade de entendimento de economia do setor público na economia mainstream que nós vemos aqui no nosso curso, tá? Então a gente vai entrar em detalhes em cada uma dessas falhas daqui a pouquinho, né? Ainda na parte 1 do curso. Teoria da escolha pública, como eu falei, os vários assuntos interessantes aqui para a gente ver sobre essa parte. Teorias da falha de governo, que é um assunto pouco enfatizado, mas está lá no nosso livro-texto, vou apontar aqui mais para frente. E aqui já começa a segunda parte do curso, com teoria da tributação ótima, que é um assunto bastante longo, vocês podem ver aqui pela quantidade de tópicos que estão relacionados à teoria da tributação ótima. Distribuição de renda, que é um assunto que os alunos gostam muito e bastante interessante, a gente vai aprofundar o máximo que é possível aqui nessa questão. E análise de custo-benefício, como eu disse, é um tópico especial, mas cada vez mais eu estou tentando trazer para a gente analisar dentro do semestre, porque ele sintetiza e resume bem tudo que a gente vê, é quase que um propósito do que a gente vê aqui em economia do setor público, é saber avaliar custos e benefícios, contrarrestar benefícios públicos e privados, custos públicos e privados, tá bom? Sobre a metodologia, eu posso dizer que o nosso curso é integralmente online, né, na modalidade remota e pelo Moodle. É muito importante acompanhar o Moodle para vocês verem as datas, tá? São 22 aulas e aqui por 22 aulas eu estou me referindo aos slides, tá bom? Cada slide tem 3 aulas mais ou menos, aproximadamente. Então, vocês podem fazer a conta aí que vai ser umas 66 aulas mais ou menos, se eu conseguir fazer todas elas, tá? E já temos umas 40 videoaulas gravadas, né? Então, provavelmente eu vou gravar esse semestre em torno de 20, pouco menos de 20 aulas, tá? Pouco menos, porque esses assuntos finais aqui dá para resumir um pouquinho mais em menos vídeos. Os vídeos terão de 5 a 20 minutos. Isso aqui não é muito bem uma verdade, porque na verdade os vídeos estão tendo de 30, 40 até 50 minutos, tá? O mais normal aí foi o máximo que eu consegui sintetizar, tá? Embora esse aqui era o meu objetivo, e economia do setor público foi mais difícil ainda. Mas alguns vídeos são curtos, tá? Mas a maioria deles tem 40 a 50 minutos. Tá? Isso aqui é importante, eu vou falar ainda na parte de avaliação, no vídeo que eu gravei sobre a avaliação. Após cada vídeo vai ter uma questão para checar se você assistiu o tópico, né? Isso é quase que a frequência do nosso curso. Vou explicar quando eu estiver falando sobre avaliação. E esse semestre eu vou estimular muito os fóruns e debates, tá bom? Mais do que eu fiz em qualquer outro semestre anterior, tá? Então, vou estimular bastante isso daqui. Alguns alunos me deram no semestre passado dicas de que os fóruns têm que ser avaliados por pontos, tá? Para estimular a participação dos estudantes. Eu acho que é verdade. Se eu colocasse pontos, se eu colocasse pontuação para os debates, para os fóruns, eu conseguiria mais participação, mais engajamento. Mas não é muito propósito. Eu não estou querendo um debate interessado, um debate para tirar nota. Eu estou querendo um debate pelo debate, porque o assunto é interessante, porque o assunto é importante. Então, é difícil debater todos os tópicos, porque tem muitos tópicos. Vocês vão ver que no final de cada tópico que a gente está estudando tem uma discussão para um fórum, né? Tem um espaço lá para você poder debater, né?
nem todos vão ficar muito agitados, nem todos vão ter muita participação. Mas eu pretendo estimular mais esse semestre, de fato, esses fóruns, tá? Mesmo antes da pandemia, eu já criei grupos de Telegram, de WhatsApp. Eles não deram muito certo quando eu criei, tá? E o que eu considero dar certo aqui é o engajamento maior de todos, tá? E tem que estabelecer as regras. Tem alguns professores que estão fazendo isso com sucesso. Eu acho que é colocar as regras para todo mundo ter respeito nos grupos, participar só mandando assuntos pertinentes e esse tipo de coisa, né? No caso, quando eu fiz os grupos, até que isso era bastante respeitado, né? Mas a questão que eu senti é que uns 3 ou 4 alunos participavam e o resto não estava participando. O que é normal de grupo também, tá? Mas a gente avalia se ao longo desse semestre uma das formas de estimular os debates pode ser por meio de grupos, tá? Vocês podem me falar e podem entrar em contato. Tudo bem? Aqui é sobre avaliação, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Finalizando esse vídeo aqui, eu vou falar da nossa bibliografia, tá? A bibliografia mais completa está lá no nosso programa, mas o principal livro que eu vou usar é esse livro aqui do Ciro Birdeman e do Paulo Arvati, tá? São organizados por eles, são vários autores, tá? Então, são organizadores desse livro de economia do setor público no Brasil. Eu uso esse livro porque ele é o mais completo. Ele é um dos livros brasileiros que mais cobre todos os tópicos que nós vamos ver em economia do setor público aqui na nossa matéria. Tá? Então, é um livro bastante completo, é o livro mais completo que se tem no Brasil sobre esse assunto. Alguns capítulos eu considero com uma extensão maior e apropriada para o que a gente vai ver, outros menos, tem essa questão também, mas é um bom livro aí para a gente acompanhar. Outro livro que eu gosto de destacar é o livro do professor Flávio Riani, tá? Economia do Setor Público, uma abordagem introdutória. É um livro interessante, ele está com uma versão mais recente do que essa que eu tenho aqui. Essa versão recente ela ganhou novos capítulos, uma edição nova, e eu ainda não pude ver essa nova edição para ver o quanto que ela fica de acordo aqui com o nosso grupo, mas eu sempre considerei esse um livro interessante e ele tem uma vantagem de ter sido escrito por um único autor. Esses livros que foram escritos por um único autor, né, eles ficam mais coerentes, né? Então ele tem um pouquinho mais de coerência do que o livro anterior descrito, tá? E por fim, um livro que eu preciso destacar porque ele é a base dos slides que eu faço aqui na matéria, é o livro de Economia do Setor Público do Stiglitz, tá? Que só tem em inglês, por isso está aqui o nome Economics of the Public Sector, tá? Do Joseph Stiglitz. Esse livro é muito bom, foi um livro que eu estudei Economia do Setor Público, tá? É um livro que serve de base aí para várias figuras, para vários slides, para alguns tópicos dos slides que eu estou usando, para alguns tópicos que eu destrincho. Então, é o livro do Stiglitz aí para Economia do Setor Público. Ele é meio que o guia que eu utilizei para montar esse curso, que esse curso é muito anterior, então é um curso bastante antigo aí que eu utilizo, tá bom? Então tem outros livros aí de referência para vocês consultarem, no programa tem mais alguns, mas esses são os 3 principais, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre avaliação do nosso curso, tá ok? Até lá, tchau, tchau.